Eu sou o Dr. Alcir Marques, sou naturopata biomolecular, estudo, sou pesquisador há mais de 30 anos na área de organizar e melhorar o teu bem-estar, a tua saúde. Nós vamos entender muito sobre epigenética, sobre genética, quais são os fatores que estão influenciando. Hoje, uma convidada especial, a doutora Fabiana, já entrou. Boa noite, doutora Fabiana. Olá, Alcir! Seja bem-vinda! Boa noite! Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora com a sua presença. Opa, digo mesmo. Muito obrigada, viu, Alcir, em primeiro lugar, tá? Pelo convite de estar aqui, para mim é uma honra, viu? Me sinto muito grata, viu? Uma honra estar aqui. Ai, que bom. Olha, e eu posso te dizer que na área da hepatologia, você fazendo parte da nossa equipe, então a gente está se sentindo muito honrado de ter tamanha informação e outra. Conhecendo você, eu sei que você já me acompanhou aí em curso, já me acompanhou em congresso, então para mim é muito satisfatório ter mais pessoas com o teu gabarito, com a tua estrutura, porque você sabe que não é simples sair da medicina convencional para entrar na medicina integrativa. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que a doutora Fabiana se apresentasse. Boa noite a vocês que estão aqui conosco. Gratidão pela presença. Eu sou a doutora Fabiana Cortez, eu sou médica gastroenterologista e hepatologista integrativa funcional. Eu estou formada há 21 anos já. Passa muito rápido, né? Bastante, né? Bastante, passa rápido. Eu me formei pela Unicamp. Ao longo aí de todos esses anos, né, eu vim exercendo a gastroenterologia, a hepatologia, a endoscopia digestiva e colonoscopia. 3 anos para cá, eu fiz essa mudança na minha vida, vamos dizer assim, para a área integrativa funcional, ou seja, hoje eu não só trato a doença, mas eu faço o quê? Hoje eu sou ser humanologista. Hoje eu olho a pessoa como um ser humano e eu ajudo sim na recuperação da doença. Ok, mais do que isso, eu ajudo na recuperação da saúde, na prevenção das doenças e na otimização da saúde. Essa foi a grande mudança. Então, eu mudei a chavezinha da doença crônica para a saúde crônica. Hoje, o meu objetivo é, de fato, ajudar, né, as pessoas a se manterem no estado de saúde crônica. Ou seja, de fornecer subsídios para essas pessoas. Para quê? Para a longevidade saudável. Olha aí, que beleza. Sabe que eu não tinha ouvido ninguém falar sobre saúde crônica. E esses dias uma live tua, eu vejo falando, nossa, saúde crônica. A gente sabe que nós temos ali uma renite crônica, nós temos uma gastrite crônica, nós temos um reumatismo crônico. Agora você introduziu aí. E para que isso tudo aconteça, a gente sabe que dentro da parte da hepatologia, os teus pacientes antigos, como que eles chegavam e como que era a ação tua antes de você entrar na integrativa? Conta para nós um pouquinho como que funcionava isso. Tenta voltar o tempo ali. Na medicina tradicional, né, eu com 21 anos de formada já tenho uma boa bagagem. Bom, na medicina tradicional, que é o que nós médicos aprendemos, inclusive na faculdade de medicina, o olhar é para quê? O olhar é para doença. Nós temos uma caixa de ferramentas na medicina tradicional pequena, e além dela ser pequena, dentro dessa caixa de ferramentas, na verdade, só tem uma ferramenta. Isso me incomodava muito. Que ferramenta que é essa? É só remédio. E com o passar do tempo, isso começou a me incomodar muito, a sensação do enxugar gelo mesmo. O remédio, para que ele está lá? Para que ele serve? Ele serve, na verdade, para remediar. Ele não trata a causa de nada, né? E como ele só remedia, o que eu passei a enxergar? Que o remédio, ele te mantém, o uso crônico de medicações, ele te mantém no estado de doença crônica com medicações. E eu, ainda mais na hepatologia, eu sempre tive esta veia da sensação do enxugar gelo, de querer entender a real causa das doenças. Imagine eu, na hepatologia, vendo, né, o pessoal usar tantos remédios, principalmente a partir dos 60 anos, né? As pessoas, elas ficam na polifarmácia. Então, você imagina o grau de intoxicação, inclusive no fígado, com esse monte de remédio, que isso é droga.
Então, aí a partir dos 60 anos, a gente costuma dizer que é um remédio para isso, aí você precisa de um remédio para o efeito colateral tal, aí um outro remédio para o efeito colateral tal, aí depois o remédio para depressão, que ela vai vir junto, ou para ansiedade, aí depois o para dormir, aí depois porque ganhou peso. Meu Deus do céu! É um negócio assim que é algo que é fora e me preocupava muito, né? Como Sim. hepatologista, essa polifarmácia, né? Então, e o olhar na medicina tradicional, na medicina clássica é isso, é olhar para a doença focado no quê? No órgão e nos sintomas, e consultas muito rápidas, né? Então, você não consegue chegar na raiz das questões, né? Esse é o desafio. Eu tenho alguns pacientes que chegam para mim e dizem, nossa, eu fui no melhor especialista da minha cidade sobre a área de gastroenterologia e ele me pediu tantos exames, deu 10 minutos a consulta e mandou voltar com os exames lá. Eu disse, mas ele não conversou contigo, não viu como está o teu comportamento, a tua alimentação? Nada. Simplesmente. Eu fico assim de queixo caído com vários depoimentos. Não é um, são centenas de pessoas que falam unanimemente da mesma forma. Eu disse, mas calma aí. Nós estamos num período onde está todo mundo se especializando, onde que a gente sabe que subclinicamente as pessoas já estão, a maioria, com muitas acometidas de muitas patologias, só que, claro, elas nem todas estão com o foco nos sintomas ainda. Então, o médico nessa área, eu tenho certeza, como a gente estuda dentro da medicina tradicional chinesa, tanto da medicina ayurvédica, a gente tenta entender o mecanismo de funcionamento da pessoa. E é isso que eu sei que a integrativa está trazendo hoje. E hoje, nos congressos, você viu lá naquela palestra lá em São Paulo que você esteve, são centenas de médicos que estavam já 30, 40 anos trabalhando com receitas, que hoje estão vendo até o lado espiritual da pessoa. E isso aí é fantástico, sabe? A gente fica muito, muito feliz. Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que nas minhas consultas, né, da gastroenterologia e patologia integrativa funcional, eu entro em todas as áreas da saúde das pessoas. Então, na saúde física, na emocional, na mental e na espiritual. Tá? Na espiritual e na sistêmica, tá? Então, na relação dela com o ambiente, eu entro em tudo, tá? Quem me conhece sabe. Uma coisa que eu gostaria de pedir para você, que está inculcando aqui há muitos anos, e eu não tinha achado um hepatologista para me responder, por que o pessoal se medica tanto, e mesmo quando vão fazer alguns exames, porque eu digo assim, nossa, pelo que eu estou vendo pela iridossomatologia, pela fisiognomonia, estudos mesmos de exames laboratoriais, a gente observa que a carga tóxica do fígado é muito alta. E eu não sei como é que esse pessoal não desenvolve, quando a pessoa se intoxica muito com medicação, tem um nome... Hepatite medicamentosa. Isso, uma hepatite medicamentosa. É difícil do pessoal detectar, para chegar a esse ponto tem que estar muito além do normal? Como é que funciona isso? Então, na verdade, assim, para detectar, né, uma hepatite medicamentosa, na verdade, o paciente ele apresenta alterações nos exames, né, de perfil hepático. E em casos mais graves, né, pode acometer a função hepática, né, que aí é a evolução da hepatite medicamentosa para a hepatite aguda grave e até a hepatite fulminante que precisa de transplante de fígado. Bem, o que me deixava frustrada na hepatologia tradicional é o quê? Hepatologia tradicional só vê fígado doente com a doença crônica ela já instalada. Então, por exemplo, a hepatologia clássica é o quê? É cirrose, transplante hepático, esteatohepatite alcoólica e não alcoólica, esteatose hepática. A hepatologia nem dá muita atenção, porque não tem exame, o exame de sangue alterado, né? Então é isso que me encucava na hepatologia, né? Como é que pode? Porque aí o fígado cronificou, virou, né, aquele fígado doente, crônico, que perdeu a função, chegou no ponto que a gente perdeu o time de fazer alguma coisa por essa pessoa. Já não tem mais recuperação da função. Então, infelizmente, na hepatologia clássica, é uma pena, isso não é visto. Na verdade, as intoxicações, que a gente se intoxica diariamente, exogenamente e endogenamente. Mas, assim, as intoxicações são muitas, porém, a hepatologia não vê isso. Na verdade, a medicina tradicional não tem essa visão. Vê o que? A doença instalada e só vê órgãos e sintomas. Não tem essa questão do olhar no ser humano e a medicina da prevenção, infelizmente.
Porque, na verdade, isso não é culpa dos profissionais. Nós somos treinados a isso na faculdade de medicina. Porém, eu vejo, né, que essa não é a medicina do futuro, tá? A medicina do futuro é a quê? É a medicina do ser humano, é a medicina da alma. Na verdade, assim, é a medicina do quê? Da longevidade saudável, é a medicina da saúde crônica, de fato, da longevidade saudável, que a gente sabe onde que a gente tem que agir na diminuição da produção dos radicais livres. Nós temos que agir onde? No processo inflamatório de base que gera todas as doenças crônicas. Hoje a gente sabe disso. Então eu acho, Alcir, que inclusive é muito interessante eu falar para as pessoas disso. Por que que eu tô aqui? Porque hoje eu vim falar de algo que, assim, que eu gosto muito. 3 principais órgãos do corpo são intestino, fígado e coração. Costumo dizer, né, que o intestino, ele é um queridinho à parte, porque é lá dentro que tudo começa. Então, isso que eu tenho que deixar claro para as pessoas. Não adianta eu virar para vocês, ó, pessoal, eu vou vir falar só sobre a detoxificação hepática. Mas eu quero dar um passinho para trás para vocês para dizer o seguinte: tá tudo interligado. E vamos começar do começo? Onde que tudo começa? O que faz você adoecer de verdade é o quê? É aquilo que entra pela sua boca e o que sai também. Então, inclusive, assim, pensamentos, palavras, sentimentos, tudo isso intoxica também. Que a gente fala só do que entra pela boca pensando no quê? Em água, em alimentos, em medicações e outros tipos de drogas também. Mas a gente tem que, na verdade, falar num global. Pensamentos, os sentimentos, as emoções, eles intoxicam também. Por que que a gente fala que o intestino ele é de fato onde tudo começa? Porque é dentro do intestino, na verdade, onde vai haver a seleção do que vai entrar para dentro da nossa corrente sanguínea e ir em direção ao fígado para ser metabolizado e utilizado para o nosso organismo. Vamos entender o seguinte, né? O que entra, então, pela nossa boca? Pela nossa boca entra água, entra alimentos, entram medicações, entram outros tipos de drogas. Por que que isso tem que entrar? Tudo isso entra, principalmente os alimentos, eles entram na forma de macronutrientes, né? Então, carboidratos, proteínas, as gorduras, e precisam passar pelo processo de digestão para transformar em micronutrientes. Então, por exemplo, aminoácidos, a glicose, os ácidos graxos, para que tudo isso possa ser utilizado pelas células do nosso organismo como fonte de produção de energia, para o nosso organismo poder fazer as atividades que ele precisa fazer. Algumas atividades muito importantes, por exemplo, é o fígado fazer todo esse processo de detoxificação. Então, o fígado ele precisa de energia também para fazer esse processo de detoxificação. Então, é lá dentro do intestino, na presença do quê? Os componentes importantes aí, né? Para selecionar dentre tudo que entrou na gente, que caiu no intestino, que vai entrar na corrente sanguínea. Para selecionar, né, o que vai entrar para a nossa corrente sanguínea, a gente tem o papel de quem? Da microbiota intestinal, bactérias, fungos e vírus dentro do intestino. E nós temos o papel da parede do intestino, que eu costumo dizer que a parede do intestino, ali que ela é composta, né, pelas células chamadas enterócitos. O intestino, na verdade, o trato digestivo, da boca até o ânus, é a nossa grande fronteira do meio externo com o meio interno. Dentro do intestino, justamente onde essa região de fronteira, ela é muito mais intensa, ela precisa ser mais rígida, que une, né, as células, os enterócitos, as células do intestino, exatamente o quê? Os complexos juncionais, que é o cimento que cola essas células. E esses complexos juncionais são alguns complexos juncionais que a gente até fala para as pessoas, né? Vamos fazer um comparativo como se fosse para você entrar na imigração americana. Não são os processos, né, na imigração americana até você adentrar nos Estados Unidos? Mesma coisa no intestino. Tá? Você passa pelas várias etapas. E aí, tudo que é, por exemplo, inflamatório. O que é inflamatório hoje que a gente vê? Medicamentos, o uso irracional de medicamentos, alimentação, alimentos inflamatórios. Então, vamos abrir parênteses para quê? Então, o açúcar refinado, as gorduras hidrogenadas, as gorduras ruins, carboidratos refinados, né? Então, o trigo, o álcool, os embutidos enlatados, as carnes vermelhas de vaca, tudo isso é muito inflamatório. A nossa água, ela é tratada com muito cloro, ela é altamente inflamatória. E dentre tudo isso, imagina a quantidade
quantidade, por exemplo, de pesticidas e de venenos que entra junto com isso que eu falei. Isso sem contar, por exemplo, a poluição do ambiente, os produtos tópicos que a gente usa. Isso que eu disse até agora são os componentes inflamatórios que agem dentro do nosso intestino, atrapalhando a absorção de fato do que deveria ser absorvido. Porque tudo isso age onde? Age negativamente na microbiota intestinal, fazendo com que essa microbiota desbalanceie. Ou seja, a proporção, né, dentro do nosso intestino, da microbiota intestinal saudável é o quê? 85% de bactérias boas que vivem em comunhão dentro do nosso organismo, que são as bactérias simbióticas, 20% das comensais, que são as patógenas. Esses alimentos inflamatórios, o que eles fazem? Eles já desbalanceiam a microbiota intestinal. Balanceou microbiota intestinal, a gente já sabe o que vai acontecer. Altera a digestão, altera a evacuação, altera a produção de neurotransmissores, então serotonina, dopamina. E esses inflamatórios, eles agem onde? Ali nos complexos juncionais ali do intestino, relaxando esses complexos juncionais. Relaxando esses complexos juncionais, vai começar a entrar o quê? Não só os nutrientes para dentro da corrente sanguínea, mas as toxinas e as bactérias patógenas. Bactérias nocivas ali. Exatamente. Então, aí começa, tá, Alcir? Porque eu vou chegar no fígado já. Só que para as pessoas entenderem onde tudo começa. Tá começando dentro do intestino. Lembrar que, assim, o estresse também é outro fator de relaxamento dos complexos juncionais. Esses complexos juncionais que unem as células do intestino, eles também existem em outras mucosas do corpo. Então, por exemplo, o que está acontecendo na mucosa do intestino é a mesma coisa que acontece no endotélio, que é aquela paredezinha interna dos vasos do seu coração. Por exemplo, nas coronárias. Então, quer dizer, inflamou o intestino, relaxou os complexos juncionais dos enterócitos, células do intestino, inflamou o quê? O endotélio vascular das coronárias e das carótidas. Começou a relaxar o quê? Complexos juncionais do sistema cardiovascular. É aí que começa o influxo de depósito aí de gorduras nas paredes das artérias. E aí, Elci, para as pessoas poderem entender, isso do intestino, como é que vai parar no fígado? Bom, tem um ductozinho linfático, que ele é chamado de ducto torácico, que ele coleta o que foi absorvido e leva para quê? Leva para o fígado. E só para as pessoas entenderem, né, que isso hoje é muito comum, lembrar que eu falei algumas coisas. Microbiota intestinal desbalanceada é o termo que vocês conhecem como disbiose intestinal. E esse intestino inflamado, com os complexos juncionais relaxados, ele é um intestino que está mais permeável. Então, essa é a famosa Leaky Gut Syndrome, ou a síndrome do intestino vazante, do intestino hiperpermeável. E hoje isso é altamente falado. Por quê? Porque este gatilho inflamatório, ou seja, entrando dentro da corrente sanguínea uma grande quantidade de substâncias inflamatórias, nosso organismo começa a combater, tentar combater essa inflamação. Então, é inflamação, anti-inflamação. O que essa briga gera? Muitos radicais livres, tá? Muitos radicais livres. Essa geração de radicais livres, gente, é o que hoje que é o gatilho das doenças crônicas, que é o inflammaging. Essa inflamação crônica que começa dentro do intestino, gerando esse monte de radical livre, é que leva ao inflammaging, que é o envelhecimento relacionado à inflamação. Então, só para as pessoas entenderem, tudo está interligado. Via ducto torácico, tudo isso chega no fígado. E aí nós vamos começar a falar do fígado, né, Alcir? Do maestro bioquímico do nosso corpo, não é mesmo? Do nosso corpo. Isso mesmo. Fígado dentro do nosso organismo, ele é como se fosse Júpiter no universo. Rei do cosmos. Maestro bioquímico do nosso corpo.
O fígado, gente, ele faz parte do trato gastrointestinal? Sim. Ele não é, na verdade, assim, ele é uma glândula anexa. Então, o fígado, ele é a maior glândula do corpo humano. Ele pesa em torno de 1,5 kg. Está localizado aqui no nosso hipocôndrio direito, ou seja, debaixo das costelas aqui, do lado direito. O fígado, ele é um órgão, realmente, assim, incrível, né? Porque ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da atividade desse fígado, ocorrem mais ou menos 15 mil reações enzimáticas por segundo dentro desse fígado. Por segundo. E o fígado, ele é incansável. Imagina quanta energia, né, que esse fígado precisa. Quais são realmente as funções do fígado? O fígado, por exemplo, ele é responsável por quê? O fígado, ele tem papel na nossa digestão, na nossa evacuação, na manutenção do nosso peso, na metabolização de tudo que entra pela nossa boca. Para quê? Que o objetivo é transformar em componentes que o nosso organismo ele possa utilizar, porque senão o organismo ele não consegue utilizar esses componentes. O fígado ele tem uma função o quê? Na eliminação de toxinas do corpo. O fígado ele é importante para produzir fatores de coagulação da nossa pele. É importante para a nossa nutrição. Formação hormonal. O fígado, na verdade, assim, ele tem muitas funções. E, inclusive, assim, viu, gente? Até para vocês saberem, cálculo de vesícula está intimamente relacionado com o funcionamento do fígado. Fígado que funciona mal forma cálculo de vesícula, pedra de vesícula. Isso, na verdade, a medicina tradicional não fala. Isso é importante da gente estar falando. Sim. E, lógico, hoje eu vou focar mais nessa questão da detoxificação. Porque hoje a gente veio para quê? Para desmistificar. Eu acho que é importante a gente até falar para as pessoas que, assim, se eu estou procurando ser o mais clara possível, utilizando os termos técnicos, mas explicando. Então, se tiver alguma dúvida, pergunta pra gente, que eu tô procurando ser o mais clara possível. Acho que é importante, Alcira, a gente explicar para as pessoas o que é detoxificação. Ou seja, né, o termo comumente utilizado, que virou popular, detox. O detox é o quê? A transformação daquilo, né, que a gente ingere de alguma maneira, seja o quê? De alimentos, de medicamentos e de tudo que vem junto com isso, da própria água, tudo que isso que entra de uma forma, inclusive, tóxica em compostos menos tóxicos, vamos dizer dessa maneira. Porque o nosso organismo, ele não tem, como eu tenho falado para vocês, ele não tem como utilizar esses compostos que entram pela nossa boca e que são absorvidos ali no nível do intestino, da maneira como eles são absorvidos. Eles precisam ser transformados. Quem faz detox no corpo? Quem faz detox no corpo, 60% a 70% do detox do corpo é feito pelo fígado. 20% dentro dos intestinos, que a gente já começou a falar para vocês aí. Só para as pessoas entenderem. Ele também pode ser feito aí pelos rins, pela pele. Por que a gente fala isso? Porque, na verdade, o detox não é simplesmente só a transformação das substâncias tóxicas em menos tóxicas, mas também a eliminação disso. Então, por isso é que entra rins, pele e pulmões. Eu acho que isso de cara é importante a gente falar. E, Alcira, aqui eu acho que vale a pena eu chamar a atenção das pessoas o seguinte, que as pessoas elas não têm a real noção do quão intoxicados nós somos. Eu vou dar exemplos para as pessoas de sintomas vagos e inespecíficos que fazem as pessoas assim pipocarem por tudo quanto é especialidades médicas, faz os exames laboratoriais e não vem nada de alterado. E aí a pessoa sai sem resposta do médico. Então, eu vou dar exemplos para vocês. Olha, aquele cansaço excessivo, fadiga, enxaqueca crônica, que as pessoas vão no neuro, se entopem de triptanos aí, né? De medicação para dor de cabeça, pelo amor de Deus, né? Enxaquecas, né? Então, são as cefaleias, as dores de cabeça crônicas como um todo, inchaços, retenção hídrica, dificuldade de perder peso, muitas alergias respiratórias, sudorese excessiva, as alterações de humor constantes, depressão,
ansiedade, o intestino preso, a constipação intestinal, refluxo crônico, diarreia, sintomas de doenças neurológicas que aí vai no neuro, se mata de fazer exame, e aí começa com remédio para dormir, para concentração, para memória. Então, as pessoas veem alteração na memória, na concentração, alguns quadros demenciais, neurodegenerativos. Tudo isso, gente, é sintoma de intoxicação. Por onde que a gente se intoxica? Vamos entender. A gente se intoxica exogenamente e endogenamente. Então, assim, por que endogenamente? Porque, né, são as pessoas que falam assim, mas endógeno é dentro do corpo. O corpo produz substâncias tóxicas. Gente, nosso corpo ele é uma máquina que está o tempo inteiro aí em movimento e trabalhando. E nada no nosso corpo é estático. Então, por exemplo, a gente pega os nossos hormônios, por exemplo. Os nossos hormônios, eles são cíclicos. Então, sobe o nível, desce o nível, tem as oscilações mensais. Então, quem, inclusive, faz toda essa metabolização é o fígado. A metabolização de hormônios geram-se substâncias tóxicas que o nosso organismo dá conta de eliminar. Só que o que preocupa muito a gente é a intoxicação exógena. De onde que vem tanta intoxicação exógena? Que eu falo de uso irracional de medicação no Brasil, qualquer sintoma é farmácia, né? Então, assim, é um paracetamol, uma dipirona. Gente, pelo amor de Deus, o paracetamol, que é o Tilenol, o santo Tilenol, que a pessoa começa com uma febre, começa com Tilenol a cada 2, 4 horas, pelo amor de Deus, é a principal causa de hepatite fulminante. O paracetamol, olha só, a primeira fase, ele atrapalha diretamente a primeira fase da detoxificação. O citocromo P450, que eu vou falar dele já, que é a primeira fase do detox, que é a biotransformação. Então, gente, não tem nada de inócuo. Outra coisa, esse excesso de anti-inflamatório, tudo é anti-inflamatório. E dor aqui. Gente, pelo amor de Deus. Anti-inflamatórios, tá? Então, paracetamol, anti-inflamatórios, anabolizantes e outras, né? Temos exemplo de várias medicações, antibiótico. E isso dá dano hepático se feito uso irracional, ok? Então, se atentem com isso. O nosso ambiente, né, Alcira, é completamente poluído. Então, é a poluição o quê? Ambiental. É água contaminada. Então, água com excesso do quê? Com excesso de cloro. O que a gente, por exemplo, né, a intoxicação aí pelo BPA, do bisfenol, né, que vem inclusive dos plásticos. O próprio alumínio, né, também, onde que o pessoal faz a separação do lixo tóxico da água. Exatamente. Sim. Então, o bisfenol, então os plásticos, pessoal, cuidado com essa história de ficar esquentando no micro-ondas, coisa plástica, pelo amor de Deus. Isso tá abolido. Pelo amor de Deus. Tá? Isso daí intoxica. O Brasil é o país que mais usa agrotóxico no mundo, então agrotóxicos, tá? É campeão. A história o Brasil tem muita queimada, então as queimadas produzem aí o que a gente fala, né? O lixo industrial, dioxina, a intoxicação por metais pesados, que isso eu quero lembrar as pessoas, que é muito frequente no nosso meio. Por exemplo, mercúrio, que é mais intoxicação por mercúrio do que as obturações antigas, a amálgama. Muito intoxicado e nem sabia que era por isso. E nem sabia que era por isso. Os garimpos, rios perto de garimpo usa muito mercúrio. A água de rio fica toda contaminada. Peixes, por exemplo, como o salmão e o atum, no nosso meio são muito contaminados por mercúrio, então isso, tomem cuidado. Intoxicação, por exemplo, por chumbo, né, Alcira? Chumbo, em maquiagem, por exemplo. Intoxicação por alumínio. Onde que tem muito alumínio? Desodorantes que a gente usa, pasta quase de dente. Todas as espécies de antitranspirantes, né? E eu vi que você falou, me permitindo um pouquinho, doutora, sobre a Páscoa agora, né? Quanta pessoa se intoxicando com chumbo e nem sabia que o chumbo é um dos metais mais comuns do dia a dia e se encontra muito no chocolate, né? No chocolate. Exatamente.
Boa lembrança. Excelente isso que você falou. As pessoas se intoxicando porque tá aí no chocolate mesmo. Vocês estão vendo como é fácil se intoxicar. O nosso principal órgão, de fato, de detox é o fígado. E o fígado, então, para ele transformar a substância tóxica na substância, vamos dizer assim, né? O ideal seria em não tóxica. Só que a gente não vive dentro de uma bolha. Temos muitos contaminantes. Então, vamos dizer assim, transformação de substâncias tóxicas em substâncias menos tóxicas e eliminação. Então, 3 fases de detox, tá? Que é isso que eu quero dizer para as pessoas, que assim, elas acontecem simultaneamente. Que a primeira fase é a biotransformação, a segunda fase é a conjugação e a terceira fase é a eliminação. Então, por exemplo, na fase de biotransformação, a gente começa a transformar as substâncias tóxicas em menos tóxicas. Só que nessa primeira fase, podem surgir, dessa primeira fase de detox, substâncias até mais tóxicas, viu, pessoal? Do que a originalmente ingerida. Se a gente pegar o álcool, né, Alci? Por exemplo, o álcool, ele é um grande exemplo disso. Porque o álcool, a primeira fase do detox é transformado em formaldeído, mais tóxico do que o etanol em si. Esse é um exemplo. Então, vocês estão vendo, desde a biotransformação até a eliminação, são 3 fases que elas acontecem simultaneamente. E aí é que está o X da questão, pessoal. O que nós estamos querendo dizer para vocês? Que para essas 3 fases acontecerem, nós precisamos contribuir, pessoal. Então, não é só, deixa a vida me levar. A gente precisa contribuir, porque são necessários minerais, vitaminas e nutrientes para que essas fases do detox aconteçam, não é mesmo, Alci? Deixa eu só te dar um porém. Eu tenho encontrado muitas pessoas mais tóxicas, olha que interessante, doutora Fabiana, após fazer os detox caseiros. Porque elas não têm essa ação de, onde que entra a conjugação, aí você está expondo uma coisa que eu acho que até gera um risco. Porque hoje é muito fácil, muitas vezes, a pessoa colocar um sal amargo, colocar um ácido málico, liberar lodo e lama biliar. E quando ela chega na segunda fase, que é mais tóxica, que é isso que você colocou com maestria aí, e a pessoa diz assim, nossa, eu até emagreci, tirei isso, tirei aquilo, mas se ela for fazer um exame, principalmente dos níveis inflamatórios, homocisteína, PCR ultrassensível, eles disparam. Ferritina, sim, dispara. Sim. É verdade, exatamente isso. E, na verdade, nós não recomendamos, né, Alcir, esses protocolos caseiros sem orientação. Porque vocês estão vendo o que eu estou falando para vocês, gente? Quanto que precisa de nutrientes, vitaminas e de minerais para que isso aconteça? Sim. Então, por exemplo, vamos falar da primeira fase do detox, né? Que é a biotransformação. Gente, a biotransformação é a ação classe do fígado mais intestinos. O fígado, ele tá em cima para transformar o tóxico, tentando transformar no menos tóxico. Quem que age? São as enzimas ali do citocromo P450, que a gente fala, é esse complexo. E, gente, para que essa primeira fase do detox ela aconteça, a gente precisa do quê? Nós precisamos de zinco, nós precisamos de selênio, a gente precisa de vitaminas do complexo B, nós precisamos de aminoácidos. Então, por exemplo, se você não tem uma alimentação adequada, por exemplo, menos inflamatória, ou você não faz uma suplementação, você já está tendo alteração no mecanismo de detox, por exemplo. Por isso que a gente fala, o detox, ele começa com a sua mudança de estilo de vida. Então, primeira coisa de detox, né, que é o que o Auxílio coloca muito. Não adianta você quer, eu vou fazer o protocolo caseiro de uma semana, provocar uma diarreia, tá tudo certo. Tá errado. Você começando assim, você está desbalanceando o seu organismo. Primeiro passo do detox, que é mudança do estilo de vida, é o quê? Como é que a gente começa o detox? Vai suar. Como é que você pode suar? Vai fazer atividade física, gente. Porque tem tóxicos do nosso corpo que eles só são eliminados de verdade pela pele. Não é, Alci? Então, assim, é suor.
incluir também, se quiser, pode complementar, sim, que está correto, com sauna o quê? Sauna seca. Seca, porque a sauna úmida, Alcir, no nosso país, nós temos um problema, que a nossa água ela é tratada com cloro. Então, o problema da sauna úmida em alta temperatura com o cloro, isso, inclusive, pode te intoxicar. Tá? Primeira coisa, para um mecanismo, de fato, aí, de detox. Se você me permite, como o assunto de detox, ele é muito importante para as pessoas, eu estou falando dessa mudança de estilo de vida e eu vou já sugerir para as pessoas também como é que elas podem colocar no dia a dia nutrientes, vitaminas, minerais para ajudá-las no detox. Porque, obviamente, sobre esse assunto a gente tem muitas coisas para falar, mas eu acho que é muito importante a gente dar as dicas práticas. O que elas podem fazer? Então, é mudar o estilo de vida. Então, vamos lá. Primeiro, falei da sudorese. Segundo, pessoal, você precisa fazer detox mental. Não adianta, assim, você precisa fazer detox do quê? De pensamentos ruins, de pessoas tóxicas, tá certo? Sim. Porque isso também te intoxicam e isso tem comprovação científica que eu tô falando. Terceiro, pessoal, o que a gente pode aí começar a colocar no nosso dia a dia? Vamos lembrar do seguinte, na terceira fase do detox, que é a fase da eliminação, a gente estimula o quê? A expressão das proteínas NRF1 e NRF2. E essas proteínas, gente, elas são chaves do quê? De regeneração de célula-tronco. Por quê? Porque essas proteínas, elas agem exatamente dentro do nosso material genético, na transcrição de RNA. Então, essas proteínas, a gente estimulando a produção da NRF1 e NRF2, a gente consegue, sim, estimular a expressão de genes que nos favorecem e suprimir a expressão de genes que não nos favorecem. Lembrando disso, ou seja, a gente atua exatamente onde precisa, na raiz, estimulando o quê? Regeneração de células-tronco. Então, por exemplo, todos os dias, pessoal, utilizar no seu dia a dia o que é a curcumina. A curcumina, hoje, é o principal, hoje, de longe, principal anti-inflamatório no nosso meio. Gente, casa de produto natural, supermercado, coloca a curcumina, por exemplo, em cima ali da sua comida, na comida mesmo. Tanto na Índia, né, Alci, onde o pessoal consome muita curcumina, né, a base do açafrão, o coentro, é o país que proporcionalmente tem muito menos Alzheimer e muito menos Parkinson. As doenças neurológicas. É a curcumina, maravilhosa. Sim. Eu quero sugerir para as pessoas também o uso das crucíferas, pessoal. As crucíferas, né, são vegetais de coloração principalmente verdes escuras, principalmente, né? Elas são potentes antioxidantes e anti-inflamatórias, são anticâncer. Então, pessoal, ó, couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas, repolho, nabo. Você, inclusive, sugiro para vocês ali, quem gosta de suco detox, ó, ideia para vocês, tem que ter couve no suco detox todo dia de manhã. Couve precisa ter gengibre, tem um poder detox bastante importante. Outra coisa também que a gente pode colocar, por exemplo, em suco verde, que a gente estimula muito o detox, é o quê? É a clorela e a espirulina. A clorela, a alga, ela age justamente na fase do detox hepático. Então, ela é uma alga, de fato, que ela ajuda demais a quelação, a limpeza no nosso corpo de metais pesados. A espirulina, ela age no fígado também, mas ela age em outras partes do corpo. Lembrar que a espirulina, ela não é uma alga. A espirulina é uma bactéria que faz clorofila. Então, ela tem uma função anti-inflamatória, antioxidante e de melhorar a imunidade muito importante. Espirulina também tem uma função anticâncer muito importante. Então, ó, no seu suco verde de manhã, ó, vamos lá, já de cara, ó, é couve, é gengibre, é espirulina, é clorela, é limão, é um pedacinho do mamão papaya para estimular com a enzima papaina, estimular a evacuação, um pedacinho de abacaxi, a enzima bromelina, ela auxilia muito na digestão, folhinhas de hortelã também. Você não pode hoje sair daqui sem dar a tua receita do shot matinal, que o pessoal vai adorar. Muito interessante. Doutora Fabiane,
Só para ter uma ideia, só na primeira fase, no citocromo P450, ali a gente tem mais de 33 substâncias, então é muita informação e o organismo, o fígado, está ali pronto para tudo isso. Agora, uma das coisas que me chamou muita atenção, eu estou com 6 pessoas fazendo detox, e as 6, unanimemente, acima de 70 anos, as 6... Legal. Eu tive uma de 82 anos que eu atendi aqui em Balneário Camboriú, e elas me ligaram dizendo assim, nossa, Marcos, depois do primeiro dia do PK1, devido às funções, como a gente abre o sol do intestino, que depois nós vamos chegar lá, ele começou a sair fezes escuras, pretas. Imagine o tempo que isso aí está sobrecarregando o nível tóxico no corpo. O pessoal nem consegue analisar ou relacionar uma coisa com outra, porque está tudo interligado, né, doutora Fabiana? Coloração e odor impregnado dentro do corpo. Tudo que você falou ali nos espaços, isso aí vai penetrando e vai tomando conta. A pessoa vai se transformando, tanto a nível emocional, mental e físico, né? Essa dificuldade que o pessoal tem para controlar. Agora, mais uma pergunta. Qual a sua recomendação das frutíferas? Eu sei, assim, que a gente estudou muito sobre ela ser anticâncer, né? Essas crucíferas. Em média, quantas vezes por semana você recomendaria o pessoal que faz parte aí? Esse suco detox que eu falei, pode usar todo dia, viu? Pode usar todos os dias, tá? Minha recomendação mas é as crucíferas, de uma forma geral, na alimentação, tipo a couve todo dia, mas o repolho, o brócolis, né? Então, que são muito ricas em crucíferas. Olha, Alcir, o ideal, pelo menos umas 3 vezes na semana, pelo menos umas 3 vezes. E não tem jeito, né? Nós precisamos, hoje, para a questão da longevidade saudável, a gente sabe que pela nossa alimentação, por conta da contaminação, inclusive das crucíferas mesmo, por mais que elas sejam orgânicas, o cara que produz organicamente, o vizinho não produz organicamente. Às vezes contamina o lençol freático com agrotóxico. A gente sabe que não é 100%, ninguém vive numa bolha. Por isso é que, assim, a gente sabe que só consumindo, usa umas 3 vezes por semana. A gente sugere o seguinte, buscar um profissional da área de saúde especializado em suplementação, que é isso que o Alcir também faz no protocolo dele. A suplementação, ela é fundamental, gente, porque só com a alimentação nós não conseguimos a concentração e nem a pureza desses nutrientes, vitaminas e minerais que nós precisamos. Sim. Então, é por isso que eu falo que o ideal seria ingerir todos os dias, só que ninguém aguenta. Agora, o que eu queria sugerir para as pessoas, Alcir, que as pessoas podem fazer todos os dias na casa delas, que até quem quer, por exemplo, assim, né? Lembrar que, assim, para formar pedra na vesícula, gente, a pedra na vesícula se forma como? Por conta de mau funcionamento do fígado. Essa é a realidade. Ou seja, o fígado, quem produz a bile, ela só é armazenada e concentrada na vesícula biliar. É isso que eu quero explicar para vocês. A bile não é produzida na vesícula biliar, ela é produzida no fígado. E ela vai para a vesícula biliar por meio dos ductos hepáticos, e aí ela cai na vesícula biliar. A bile de má qualidade é a bile que ela é litogênica, formadora aí de pedras. Então a gente sabe que tem um desbalanço nessa bile do quê? Sais biliares e de colesterol. Esses cálculos, inclusive, que são o triângulo de Admirante lá que a gente estuda, né? Aquela parte das dosagens em equilíbrio. Sim, exatamente. Tanto que esses cálculos de vesícula, eles são cálculos de colesterol. Sim. Então, para formar pedra, hoje a gente sabe, tá? Se formou pedra na sua vesícula, seu fígado, o funcionamento não tá bom. Então, isso mais do que nunca é sinal de que, assim, alerta com o seu fígado. Para que a bile, a substância da vesícula biliar, ela é importante no nosso corpo? Ela é muito importante para que a bile é como se fosse, para as pessoas entenderem, um detergente para as gorduras do corpo. A bile emulsifica as gorduras. Sem a bile, por isso que assim, né, as pessoas que não têm vesícula, por exemplo, que às vezes o cirurgião opera, ele nem dá a devida importância. Só fala, retirada da vesícula, tal, não encaminha a pessoa nem para um nutricionista, nada. Não. Depois a pessoa tem a síndrome pós-colicistectomia, depois que tira a vesícula, né? Porque já não tem o órgão que concentra a bile. Então, a bile que vai
fazer a digestão, a emulsificação das gorduras, nas pessoas que não têm vesícula, é uma bile menos concentrada. Então, é uma bile que tem menos capacidade de emulsificar essas gorduras. E essa bile, ela é fundamental também. Para quê? A bile, a gente precisa dessa emulsificação das gorduras, inclusive por conta, para que a enzima lipase comece a agir, de fato, na digestão das gorduras. E também, a bile, ela é muito importante para auxiliar o quê? A manutenção de um pH um pouco menos ácido dentro do intestino, por conta da nossa microbiota. Tu é a primeira especialista nessa área que elucida isso para todo o pessoal que está aí. Muito obrigado. Olha, que coisa. Bom. O pessoal só fala da ação da emulsificação. Agora, o pH, que eu acho importantíssimo. A doutora Fabiana me diz uma coisa. Existe já alguma relação na integrativa que existe na medicina convencional entre colicistectomia, a eliminação da vesícula e o aumento de esteatose hepática e o aumento de cirrose, de hepatites? Existe algum trabalho que você conheça assim? Então, Alci, que a gente conhece, pior é que não. Só que a gente que conhece, né, a medicina integrativa funcional, a gente sabe o seguinte: se formou pedra, o que acaba acontecendo, gente? Formou pedra, o seu fígado não está com funcionamento adequado. Então, é lógico, você vai ter maior chance de esteatose hepática, esteatohepatite e cirrose. Tá tudo interligado, mas estudo científico não tem. Tá certo? Mas a gente já sabe que existe essa correlação total, essa correlação. E lembrar, né, Alcir, que assim, hoje, que é o que nos preocupa, eu como hepatologista falo muito isso, me preocupa fortemente. Mais de 50% da população brasileira está em sobrepeso ou obesa. Então, as pessoas hoje, Alcir, no nosso meio, elas sofrem da diabesidose, que é a obesidade com o diabetes, que é o quê? Sim. A obesidade, cuja base da obesidade é a resistência à insulina. Resistência à insulina. Pré-diabetes, hoje, é a grande responsável pela síndrome metabólica, que é o acúmulo de gordura visceral, inclusive ao redor dos órgãos, a hipertensão, o diabetes em si, a obesidade abdominal, aumento de ácido úrico, desbalanço dos colesteróis. A síndrome metabólica, da qual a esteatose hepática faz parte, a aterosclerose também, a gordura dentro das artérias do coração, é a principal causa, né, de morte no nosso meio, que ainda é o quê? A doença cardiovascular, isquêmica, no caso, infarto, derrame e angina. Então, vocês estão percebendo que está tudo ligado? O fígado com esteatose tá dentro desse meio, gente. Ou seja, já aumentou o seu risco cardiovascular. Então, é um alerta. Ó, pedra na vesícula. Você já sabe, teu fígado não tá bom, você precisa se preocupar. Na verdade, assim, você precisa se preocupar antes, na verdade, disso acontecer. Medicina preventiva. E quanto a isso, Alcírio, eu quero dar algumas dicas práticas para as pessoas que elas podem fazer no dia a dia na casa delas. Por exemplo, o que você pode começar a fazer? Eu sugiro, ó, se você quer de fato assim, mas para você, ó, quem que eu não indico isso que eu vou falar, tá? Que eu vou ensinar como você fazer um detox, começar a fazer um detox em casa para ajudar o seu fígado, para tirar a sobrecarga do seu fígado. Algo muito simples. Só que quem que eu não recomendo? Não recomendo. Pacientes com problema de coagulação e que usam anticoagulantes, os pacientes hipertensos e os pacientes que já têm pedra de vesícula. Tem pedra de vesícula e estão com sintoma, aquela cólica biliar, ou seja, pedras que já estão se movimentando. Essas pessoas eu não recomendo fazer o que eu vou sugerir. Então, o que eu sugiro aqui? Bom, pessoal, é verdade ou mentira a história de maçã para fígado? Pura verdade. Então, maçã tem o quê? Ácido málico. Eu vou sugerir o quê? Pode pegar maçã, de preferência, se for maçã grande, pega duas por dia. Se for média, 3 a 4. Pega só a polpa, né? Tira aquela parte do caroço. Você vai pegar 600 ml de água e bater essa polpa de maçã. Só que é o seguinte, parênteses aqui, pessoal. Detox. Detox começa com jejum. Então, para detox, nós estimulamos o jejum intermitente desintoxicante. 12 horas é obrigatório, porém não é o ideal para desintoxicar o seu fígado.
para desintoxicar o seu fígado, o jejum começa a ser ideal a partir de 14, 16 horas, tá? Ok? Esse suquinho de maçã, que eu pedi 600 ml de água, você não vai coar, porque eu preciso das fibras que tem ali. Você vai tomar 300 ml na quebra do seu jejum intermitente. Ou seja, não sei que horas vai dar suas 16 horas, mas que seja 11 horas, meio-dia. 300 ml, você já toma. Sim. O que tem ali? Ali tem ácido málico. O que o ácido málico faz? O ácido málico, ele faz o quê? Ele estimula, gente, a flexibilidade, a contração e a flexibilidade de todos os ductos do corpo, principalmente os ductos ali biliares, viu? Inclusive da própria vesícula biliar, ducto colédoco. E o ácido málico também, como ele estimula a contração, então ele estimula a limpeza desses ductos. Então ele estimula o seu corpo, de fato, a sempre estar produzindo material novo. O ácido málico, ele estimula um hormônio chamado colicistoquinina, justamente para aumentar a produção de bile. Primeira coisa, né? Ele estimula a contração dos ductos, então, de ductos biliares, né? E bile nova. Segunda coisa, o ácido málico, gente, a maçã, ela tem pectina. Pectina, gente, é fibra que ajuda demais lá no seu intestino a diminuir a absorção de carboidratos. Fundamental no emagrecimento. Então, primeira coisa. Aí você tomou suas 300 ml. Legal. Aí você vai fazer o seguinte, guarda as outros 300 ml lá na geladeira. Na hora que você for almoçar, quero que você comece a tomar todos os dias. Isso eu vou sugerir para, por exemplo, um mês de 30 dias. Você faz do primeiro dia até o 21º dia. Depois você para. 3, 4 meses seguidos para 1, 2 meses. Volta 3, 4 meses para 1, 2. Então, antes de almoçar, que é o próximo passo, você vai ingerir 2 cápsulas de alcachofra. Alcachofra, Alcira, aqui eu vou falar a dosagem, porque alcachofra é alimento, tá? Não é comida. Não é remédio, É tá? comida. Então, você pode mandar manipular 300 miligramas por cápsula de alcachofra. Toma 2. A alcachofra, gente, nossa, a alcachofra sensacional. A alcachofra aí, função anti-inflamatória. A alcachofra, ela estimula diretamente os processos de detox hepático. Ela alivia, né, o fígado, né, Alcira? Ela é algo Ela dá que, assim, uma tranquilidade, sem dúvida. uma tranquilidade, ela favorece metabolização do fígado. Ele é excelente. Excelente. Aí você almoça meia hora depois do almoço. Meia hora depois. Você vai pegar ali um copo com 150, 200 ml de água de boa qualidade, espreme um limão e toma. Por quê? Primeiro, estou estimulando a digestão de proteína e eu estou estimulando o quê? Eu estou fazendo com que o pâncreas, ele estimule o hormônio secretina. A secretina induz o pâncreas a produzir o suco pancreático. Então, estimulando a produção do suco pancreático, aumenta a produção de bicarbonato também e água. Sim. Tudo isso para facilitar o nosso processo digestivo e para melhorar o quê? Qualidade da nossa bile. A bile que vai ali para o duodeno. E, inclusive, o limão, ele também ajuda o ciclo enterohepático, né, da bile. Então, na verdade, assim, sais biliares voltam de dentro do intestino para o sistema biliar. Ali, tudo isso para estimular uma formação de bile de melhor qualidade, gente. Ou seja, um material de melhor qualidade. Nosso organismo é inteligente, viu? Muito inteligente. Só para terminar o dia, às 4 horas da tarde, toma esses 300 ml do suco de maçã que sobrou. 1 hora antes de você jantar, eu sugiro, então, que você entre em jejum intermitente por volta de umas 8, 8 e meia da noite. 7, 7 e meia da noite, você faz assim. Você pega um copinho de água, de novo, com 150, 200 ml de água, você coloca lá um limão, de novo, e você coloca também uma colher de sopa de azeite, viu? O azeite, ele é uma gordura muito boa, que ele serve para quê? O azeite, ele serve para estimular o nosso fígado, o processo de detox. Isso, gente, são coisas simples, né, que eu falei para vocês. Vocês podem pode começar a usar a partir de amanhã, lembrar assim, ó, dia tem 30 dias, 30 ou 31 dias. Você usa do dia 1 até o dia 21, tá certo? Depois você para. 3, 4 meses seguidos. Aí você para de 1 a 2 meses. Volta. Sim. Então, isso, na verdade, é uma maneira, né, de ajudar a manter seu fígado limpinho. Potencializar a saúde.
Sim, 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 isso mesmo. Voltando ali, a primeira pessoa que também vem a nos ajudar a elucidar. Todos os meus alunos que fazem aquele curso na área de especialização em detox, eles conhecem essa parte da função do suco pancreático. Que eu sei que lá a gente derrama a bile, a gente derrama o suco pancreático. Quando entra no duodeno, quando sai o quimo, com toda aquela parte ácida, se não tiver o suco pancreático e a bile no seu momento certo, aí sim até os enterócitos começam ali que nós temos essa hipermeabilidade intestinal, começa a bloquear-se. E hoje, como é fácil de achar pessoas com essas alterações intestinais, né? Então, esse vazamento, essa alteração que temos aí. E mais uma coisa que eu queria te colocar. Eu tenho muitos amigos que fizeram já tratamentos com a gente, já fizeram o programa Criar, que já estavam há mais de 20 anos, olha só que interessante aí, médicos há mais de 20 anos com litíase biliar, cuidando e tudo. Porque o que acontece, uma coisa que eu falo, porque se nós tivermos condições de melhorarmos o ambiente hepático, da nossa bile, da nossa formação tóxica ali, de retirada das toxinas, nós vamos ajudar a boa formação, tanto do colesterol bom, quanto de todos os outros processos que geram essa cristalização quando não estão em equilíbrio. Quando a pessoa vai e, por um acaso, faz uma ultrassom, porque a gente sabe que você trabalha com um órgão mais complicado de todos, porque ele tem muito mais função de todos e, ao contrário, é o mais silencioso, o que mais guarda para si todas as suas reações. Então, quando ele vem à tona, nós da medicina tradicional chinesa, nós colocamos assim, o fígado sendo o general, que comanda as funções de formação do baço, o baço, por sua vez, quando sobrecarregado, ele altera as funções renais, por sua vez, quando sobrecarregado também, altera as funções cardíacas. Existe todo um processo, tanto não só da fisiologia, da bioquímica, mas principalmente da área energética, que trabalha junto disso. E você nos elucidou muita coisa hoje, por isso que eu queria te dar os parabéns. Na área da hepatologia, você é a primeira pessoa que eu conheço, juntando a integrativa. Eu sei que você tem um coração a serviço. Nós sabemos que não é fácil, até mesmo, eu acho que assim, junto com amigos nossos, com profissionais que trabalham na mesma área, para eles abrirem essa luz que você abriu aí. Esse tipo de conhecimento, na verdade, você precisa reaprender, na verdade, para se abrir para isso, certeza. Você precisa reaprender, que foi o que eu tive que fazer na minha vida. Nesses últimos 2 anos, principalmente, eu tive que reaprender muita coisa, porque eu voltei o meu foco para a saúde. Então, eu precisei voltar ali na base da fisiologia, para quê? De fato, para ajudar as pessoas a recuperarem a saúde. Meu foco deixou de ser só a doença. Eu vou ajudar, sim, a recuperar da doença, só que eu vou ajudar a recuperar a saúde. Então, por isso é que eu precisei me voltar para quê? Para a fisiologia, operação da função do órgão, que essa é a medicina funcional, e olhar para a pessoa como ser humano. Que bom, né, que eu pude trazer esses conhecimentos. E também, Alcir, vou até falar para as pessoas, que eu tenho certeza que as pessoas têm essa curiosidade. Já vou até falar para elas. Tem chás, sim, que eu recomendo para fígado? Tudo com moderação, tá, pessoal? Tudo com bom senso. Quantidades, aquela história, não é para você usar todos os dias. Quando eu falo de chás, eu sugiro, inclusive, para as pessoas, usa um dia sim, um dia não. E é o seguinte, não mistura mais do que 3, 4 ervas no chá. Isso é muito importante. Vamos devagar com isso para a gente evitar os excessos. A chave de tudo na nossa vida é o equilíbrio. Então, fundamental. Então, não sei se iriam me perguntar, mas chás que podem ajudar o fígado. A alcachofra, já falei em cápsula. O dente de leão, boldo, isso é real. A cavalinha, tá? Porque ela é diurética. Outro fitoterápico que pode ajudar o fígado, que é real, é o cardo mariano. Costuma, assim, ajudar bastante. Toma um dia sim,
um dia não, variar no máximo 500 ml por dia. E também não sei se me perguntariam da Camellia sinensis. Camélia, na verdade, ela está presente no chá verde. Eu sugiro o seguinte, o chá verde é um chá que, quando as pessoas elas vão tomar, muitas vezes elas se excedem na quantidade. Eu não sugiro tomar em cápsulas, eu sugiro tomar para quem quiser em infusão. E assim, no máximo 500 ml por dia. Dia sim, dia não. Não vamos brincar com o seu fígado. A chave de tudo na vida, de fato, ela chama-se equilíbrio. Então, eu acho que isso é muito importante. E, Alcir, esqueci também de falar para as pessoas que a maçã, ela também tem um antioxidante muito importante que eu gosto muito. Prescrevo isso para as pessoas, é a quercetina, viu? A quercetina, gente, é um antioxidante fantástico que tem na maçã também, né? Você vê, as pessoas às vezes não dão nada, né, para maçã. Você viu quanta coisa boa? São receitas rejuvenescedoras celulares, Sim, rejuvenescedoras celulares. É a mesma coisa, para vocês entenderem. Isso, né? Exatamente. Então, eu queria só deixar essas dicas para as pessoas, dicas bem práticas, assim, no dia a dia, né? Que as pessoas elas podem começar a usar, na verdade, desde já. Começa já, que esse é o tipo de coisa que vai te ajudar bastante. Procura um profissional para te ajudar, um profissional que entenda, né, da área integrativa, funcional, para te suplementar, tá certo? Para quê? Para otimizar a sua saúde, né, Alcir, e te promover uma longevidade saudável. Nossa, olha, eu estou muito, 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 muito feliz e agradecido por você ter nos dado esse presente desse teu tempo. Eu gostaria que você me permitisse, na nossa primeira conversa, que eu fiquei assim muito entusiasmado pelo teu trabalho, pela tua ação, fui buscar mais informações de tudo que você estava fazendo nesse trabalho, e em 2 anos aí que você está na Integrativa, você está fazendo muita coisa, está contribuindo demais. E uma das coisas que você me falou que tocou direto no meu coração foi assim, eu não estou satisfeita de estar trabalhando da forma que eu estava trabalhando. Você lembra disso? Primeira conversa, você me ligou, a gente conversou, eu disse, eu quero trabalhar para ajudar a salvar vidas, a ter essa saúde integral. Você lembra disso que nós conversamos? Completamente. Isso é a minha missão de vida. Auxiliar as pessoas nesse despertar de consciência que é possível, sim, sair do estado de doença crônica e ir para o estado de saúde crônica, inclusive prevenindo doenças, otimizando a tua saúde e te ajudando, sim, a uma longevidade, aquela longevidade que você merece, que é uma longevidade saudável, com qualidade de vida. Nós sabemos, doutora Fabiane, que a conquista da saúde ela tem que ser diária. É desde que acordamos de manhã cedo até a hora que dormir. Eu sempre brinco com o pessoal de saúde, é que nem andar de bicicleta. Se você parar de cuidar dela, tu cai. Então, ela tem que ter uma visão muito integrativa para tudo isso. Eu gostaria de te deixar à disposição aí para você finalizar para nós, dar um recado. Foi muito, muito bom, assim. Eu tenho certeza que o pessoal deve ter adorado. E eu acredito que isso é o que eu e você podemos deixar para a posteridade. Que coloque à disposição, que você também faz a telemedicina, você também faz os atendimentos à distância, que hoje o mundo ficou pequenininho para nós. Os teus contatos. Quero te agradecer enormemente pelo convite, foi muito bom estar fazendo essa live para você, muito obrigada por me permitir aí ser contribuição para as pessoas e estar trazendo a visão médica aí da coisa, principalmente da hepatologia, sem estigmas, sem opiniões pessoais, mostrando para as pessoas o que hoje a gente tem de embasamento científico. Alcir, vamos então deixar essa live gravada no Instagram do Criar, né? O Alcir vai deixar gravada. Eu vou deixar o shot para não esquecer. O que eu sugiro para vocês, pessoal? Levantou, tome sim um copo de água em temperatura ambiente. Vou começar a estimular o nosso processo digestivo. 1 a 2 copos. Na sequência, eu vou sugerir para vocês um shot matinal, sim. Então, eu sou praticante, sim, do jejum intermitente desintoxicante de 16 a 18 horas. Então, eu faço tudo isso para mim também. Então, tomei minha água de manhã. Na sequência, eu preparo o shot, 300 ml de água. Esta água pode ser ambiente ou morna, você escolhe o que for melhor para você. 1 limão,
você vai usar 20 gotas de extrato de própolis para aumentar a sua imunidade, de preferência o própolis verde, que é o mais potente para a questão da imunidade. Uma colher de café de gengibre em pó, com todas essas características que eu falei para vocês, da questão do fígado, potente anti-inflamatório, antioxidante. Cuidado só quem é hipertenso, quantidade pequena de gengibre. A cúrcuma, uma colher de café de cúrcuma, curcumina, pode ser o açafrão. Quem quiser também pode colocar um pouquinho de pimenta negra, que é um potente anti-inflamatório, e um pouquinho de canela. Nossa, potencializa e potencializa muito. Esse shot, gente, além de tudo, só para vocês entenderem, que às vezes me questionam. Puxa vida, mas eu tenho gastrite, posso tomar, tenho refluxo? Primeira coisa que eu falo, ó. Experimente para você. Quem tem refluxo e tá com esofagite, eu não sugiro tomar nessa fase inflamatória. Vai ter a hora certa de você tomar. Gastrites, experimenta e vê como você vai ficar. Porque é o seguinte, esqueci de falar também, uma colher de sopa do vinagre de maçã orgânico, com a função prebiótica dele. Eu adoro o vinagre de maçã, além dele ter o ácido málico, ele tem também tem uma função prebiótica para a nossa microbiota intestinal. O limão, ele faz o quê? Quando ele cai no nosso estômago? No nosso estômago, ele é ácido, só que o pH do estômago ele é mais ácido, e a água com limão é menos ácida do que o pH do estômago. Então, caiu no estômago, o que acaba acontecendo? Sobe um pouquinho o pH de dentro do estômago. O nosso organismo, ele entende o quê? Na verdade, ele entende, nossa, o estômago está menos ácido, eu preciso deixar o estômago mais ácido. Então, o nosso organismo, ele reage liberando no sangue bicarbonato. Ele vai aumentar o pH do estômago, só que ele libera no sangue o bicarbonato. E aí tá a chave, gente. É liberar o bicarbonato já logo de manhã. Quer dizer, você dá uma leve alcalinizada no seu sangue. Isso é extremamente importante para a sua imunidade, porque as doenças, as células relacionadas à doença, a inflamações, a cânceres, elas gostam de ambiente ácido no sangue. Então, deixa o ambiente mais alcalino. Você está, inclusive, tratando doença. Prevenindo, né? Então, na verdade, assim, esse shot da imunidade é maravilhoso, né, Alcir? Eu adoro. Isso é uma fábrica de saúde, logo cedo em casa. Né? Começa com o pé direito, né? Começa com o pé direito o dia. Começa com o pé direito. E eu quero muito agradecer. Eu trabalho aqui em Indaiatuba, presencialmente, no interior de São Paulo, porém, eu atendo telemedicina no Brasil inteiro. O meu contato está no meu linkzinho da bio, tem já o telefone direto da minha secretária para atendimento presencial e para telemedicina. O meu Instagram é @DRA de doutora Fabiana Gastro. Fabiana Gastro, qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim, que eu respondo. Gratidão, pessoal, por vocês estarem aqui conosco. Honro muito aí o seu convite. Sou grata, tá, por permitir ser contribuição, viu? Nós que temos que agradecer a vocês, precioso tempo para todos nós, e eu tenho certeza que nós estamos levando luz para muitos caminhos se abrirem aí através dessa nossa live. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, hein? Obrigado. Tchau, pessoal. Muito obrigado, doutora. Então, pessoal, você que ficou aí até agora com a gente, olha, muito obrigado. Nos ajudem aí a divulgar, como a doutora mesmo nos passou, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas que estejam com um intuito igual ao teu, de querer viver mais e melhor. Até a gente nem fala em viver tanto, porque as pessoas estão vivendo muito, só que a baixa qualidade de vida não tem deixado o pessoal muito animado. Então, o nosso compromisso, meu, da doutora Fabiana, de todos os nossos profissionais que fazem parte da nossa família, é tentar levar um pouquinho de informação para você. Agora, se isso ajudou, por favor, coloque em prática, vamos juntos fazer uma corrente do bem, né, doutora Fabiana? E você vai começar a adoecer só quando você quiser, porque é muita informação e informação de primeiríssima, que faz com que a coisa aconteça de uma forma legal. Estamos juntos aí, estamos sempre à disposição de vocês. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser, aí com mais grandes participações. Grande abraço. Boa noite. Passa bem. Gratidão.